E se tudo aquilo que você sempre ouviu sobre o fim dos tempos não fosse apenas uma história religiosa, mas uma realidade prestes a acontecer? E se os sinais estivessem bem diante dos nossos olhos, mas a maioria das pessoas estivesse distraída demais para notar? O caos não é coincidência. Guerras, pandemias, crises políticas, desastres naturais, tudo isso já estava previsto há séculos, e cada novo acontecimento parece encaixar-se como uma peça no grande quebra-cabeça do Apocalipse. A verdade é que a humanidade caminha para o maior evento de toda a história, a segunda vinda de Cristo. Mas aqui está algo que poucos entendem: esse retorno não será silencioso, nem discreto. Não haverá margem para dúvidas ou interpretações erradas. Quando ele vier, será como um relâmpago rasgando o céu de leste a oeste, Mateus 24:27, trazendo consigo juízo e redenção. O problema? Muitos só perceberão quando for tarde demais. Se você sente que há algo diferente no ar, que o mundo está mudando de maneira acelerada e que as respostas tradicionais já não fazem sentido, você está certo. Agora, a questão não é se Cristo voltará, mas quando, e mais importante ainda, se você estará pronto para esse momento. A partir de agora, mergulharemos nos sinais inconfundíveis que anunciam o fim, desvendando verdades que a maioria das pessoas ignora. Mas antes de continuar, uma pergunta essencial: você está preparado para encarar a verdade? A promessa da segunda vinda de Cristo não é um simples evento teórico ou simbólico, mas uma verdade incontestável que rasga os céus como um relâmpago, do Oriente ao Ocidente, conforme Mateus 24:27. Imagine uma noite escura, sem qualquer luz visível, e de repente, um clarão imenso iluminando tudo. Assim será o retorno do Filho do Homem. Ele virá em poder e majestade, sem deixar dúvidas. Diferente das especulações que surgem a todo momento, a vinda de Cristo será visível a todos, um marco inconfundível na história da humanidade. O que isso significa na prática? Simples, não há espaço para suposições. Alguns tentam definir datas, apontam figuras públicas como o Cristo, mas tudo isso é engano. Quando Jesus voltar, será de forma clara, incontestável e gloriosa, não um evento oculto ou restrito a um grupo seleto. O mundo inteiro verá e saberá. Isso nos lembra a importância de estar preparados, pois, como na parábola das 10 virgens, apenas aqueles com suas lâmpadas cheias de azeite estarão prontos para recebê-lo. Estar desperto espiritualmente é a chave. Mas, se ele vem com tanta glória, por que o mundo parece caminhar na direção oposta? Guerras, enganos, catástrofes. Tudo parece indicar que algo está prestes a acontecer. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo já estão diante de nossos olhos, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Afinal, será que conseguimos enxergar o que está acontecendo ao nosso redor? A cada dia, o mundo parece mais caótico. Valores antes inegociáveis agora são relativizados, a verdade se torna subjetiva, e o amor, que deveria ser o alicerce das relações, esfria como gelo em meio a um inverno rigoroso. O que Jesus disse em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, não poderia estar mais evidente. O egoísmo domina, a fé é trocada pelo materialismo e até dentro das igrejas há divisões. Nunca se falou tanto em paz e amor, mas, paradoxalmente, o ódio e a frieza entre as pessoas nunca foram tão gritantes. E os falsos profetas? Esses nunca estiveram tão presentes. São inúmeros aqueles que pregam um evangelho adulterado, distorcido para agradar os ouvidos, mas que se distancia da verdade. O problema não está apenas nas grandes figuras midiáticas, mas também nas mensagens sutis que se infiltram disfarçadas de positividade ou evolução espiritual, mas que, no fundo, contradizem as Escrituras. As pessoas buscam conforto, mas rejeitam o compromisso com a verdade. Elas querem um Deus que abençoe, mas não um que exija transformação. E então surge a pergunta: será que percebemos que estamos dentro desse cenário profético? Falsos ensinos, doutrinas que trocam arrependimento por autoajuda, e um mundo cada vez mais insensível ao que realmente importa. Tudo isso não acontece por acaso, é um sinal do tempo do fim. Mas se esses são apenas os avisos iniciais,
Imagine o que vem a seguir. O planeta está reagindo, as nações estão inquietas e os acontecimentos globais estão cada vez mais intensos. E é exatamente aí que a profecia se desenrola diante dos nossos olhos. Olhe ao redor. O mundo está à beira do colapso. Guerras se multiplicam. Rumores de novos conflitos surgem todos os dias e nações vivem em constante tensão. O que parecia distante e improvável, agora se torna parte do cotidiano. Crises econômicas, fome e desigualdade social atingem proporções inimagináveis. O próprio planeta parece reagir. Terremotos devastadores, tsunamis, furacões e incêndios florestais assolam as regiões mais diversas. Tudo isso soa familiar? Pois são exatamente os sinais descritos em Joel 2:30 e Lucas 21:25. Sinais que antecedem o grande dia do Senhor. Os abalos não são apenas físicos, mas também morais e espirituais. A humanidade busca soluções para os problemas do mundo, mas parece ignorar o fato de que eles foram profetizados há séculos. Enquanto as guerras acontecem no campo de batalha, há outra batalha silenciosa sendo travada dentro de cada pessoa. Uma luta entre permanecer firme na fé ou se render ao desespero. No entanto, em meio a esse cenário caótico, a palavra de Deus nos alerta que essas coisas precisam acontecer antes da vinda de Cristo. Não são coincidências, são avisos. A grande questão é: estamos enxergando esses sinais ou estamos ocupados demais com distrações? A mídia noticia catástrofes como se fossem apenas eventos isolados, mas a frequência e a intensidade com que ocorrem deixam claro que algo maior está em andamento. O mundo está sendo sacudido, as estruturas estão ruindo, e aqueles que têm discernimento percebem que estamos avançando para o cumprimento exato das profecias. Mas há algo ainda mais alarmante acontecendo nos bastidores, algo que poucos percebem, mas que está preparando o terreno para um dos maiores enganos da história. Estamos vivendo dias em que a verdade se tornou algo flexível, moldado conforme os interesses individuais. O que antes era considerado imutável agora é questionado, reinterpretado e muitas vezes descartado. A apostasia, o abandono da fé verdadeira, não acontece de uma só vez, mas sutilmente. Primeiro, as pessoas começam a relativizar a Bíblia, depois, deixam de buscar a Deus com sinceridade, quando menos percebem, já não distinguem mais o que é certo e errado. Isso não é um acaso, é a preparação para algo muito maior. O sistema do anticristo já está sendo estabelecido, e sua ascensão será rápida e sedutora. Afinal, quem resistiria a um líder carismático, que trará soluções aparentes para os problemas do mundo? O engano virá disfarçado de esperança. Muitos buscarão paz e segurança, mas não perceberão que estarão sendo enredados em um sistema de controle total, algo que Apocalipse 13:16-17 já previu. É por isso que o anticristo não aparecerá do nada. Ele encontrará um mundo já enfraquecido espiritualmente, pronto para aceitar suas falsas promessas. A marca da besta, os 7 anos de tribulação, a separação dos 144.000 selados, tudo isso se desenrolará diante dos olhos de uma humanidade anestesiada. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: será que estamos realmente atentos? O engano não virá na forma de algo grotesco e óbvio, mas como uma sutil mudança de mentalidade, uma adaptação progressiva a um novo normal. Quem não estiver alicerçado na verdade será facilmente seduzido. A fé diluída, a espiritualidade rasa e a busca por um evangelho sem compromisso são sintomas claros de um mundo que se prepara para receber o grande enganador. Mas o pior ainda está por vir. Um tempo de trevas e sofrimento que testará a fé de muitos. Imagine um mundo onde a esperança parece ter sido arrancada, onde o medo domina e as pessoas estão completamente à mercê de um governo totalitário e cruel. A grande tribulação não será apenas um período difícil, será o pior momento da história da humanidade. Mateus 24:21 descreve esse tempo como uma aflição sem precedentes. O anticristo assumirá o controle, implementando um sistema de opressão e exigindo adoração. Qualquer um que se recusar a segui-lo será perseguido, punido e, possivelmente, morto. Aqueles que não aceitarem a marca da besta não poderão comprar, vender ou sequer existir sem serem caçados. Durante esse período, desastres naturais,
pragas e guerras se intensificarão como nunca antes. Apocalipse 8:7 descreve que 1/3 da terra será destruído pelos juízos divinos, impactando a economia, a natureza e a sociedade de maneira catastrófica. O pânico tomará conta das nações, e aqueles que antes zombavam das profecias perceberão, tarde demais, que tudo estava previsto. O engano será tão profundo que até mesmo alguns dos eleitos correrão o risco de serem seduzidos pelos sinais e prodígios operados pelo Anticristo. A ilusão será poderosa, e somente aqueles que estiverem espiritualmente fortalecidos conseguirão resistir. O tempo da tribulação testará a fé como nunca antes. Será um período onde muitos abandonarão qualquer esperança, mas também será um momento em que os verdadeiros servos de Deus serão lapidados no fogo da provação. Os 144.000 selados de Deus continuarão proclamando a verdade, mesmo diante da perseguição mortal. Mas há uma promessa: esse tempo será abreviado por causa dos escolhidos. Então, surge a grande questão: se tudo isso está prestes a acontecer, como podemos nos preparar para o que vem a seguir? A resposta está naquilo que virá depois, no juízo que determinará o destino da humanidade. A paciência de Deus tem limite. Durante séculos, ele alertou a humanidade sobre o juízo vindouro, mas poucos deram ouvidos. No entanto, quando esse tempo chegar, não haverá mais avisos. O juízo será derramado sem restrições. Apocalipse 6:12-14 descreve um cenário aterrador. O sol se tornará negro, a lua se converterá em sangue e as estrelas cairão do céu. O que muitos consideram apenas fenômenos naturais serão, na verdade, demonstrações do poder divino. O mundo sentirá na pele que o Criador está intervindo diretamente na história, e aqueles que zombavam de suas promessas buscarão refúgio, mas não o encontrarão. Os 7 anos de tribulação serão marcados por juízos progressivos, cada um mais intenso que o anterior. O Apocalipse fala de pragas, terremotos, fomes e guerras que se multiplicarão de maneira catastrófica. Quando 1/3 da terra for atingido, conforme Apocalipse 8:7, muitos entenderão tarde demais que a palavra de Deus sempre esteve certa. O que será mais assustador nesse período não serão apenas os fenômenos visíveis, mas a sensação de abandono total. Deus retirará a sua graça, permitindo que a humanidade experimente as consequências do pecado sem qualquer interferência divina. Será o caos absoluto. Mas por que Deus permitiria um tempo tão sombrio? Porque Ele é justo. O juízo não vem sem propósito. Ele separa aqueles que rejeitaram a verdade daqueles que se mantiveram fiéis. É nesse momento que a humanidade será confrontada com sua rebelião. O dinheiro, a influência e o poder nada valerão diante da ira do Cordeiro. E se esses eventos são sinais de que Cristo está prestes a voltar, então a única atitude sensata é se preparar agora. Mas como estar pronto para algo dessa magnitude? O tempo está se esgotando, e a urgência da preparação nunca foi tão necessária. Se o fim está próximo, a única reação inteligente é se preparar. Mas essa preparação não é sobre estocar comida ou fugir para as montanhas. É sobre estar espiritualmente pronto. Jesus alertou inúmeras vezes sobre a importância da vigilância. Aqueles que estiverem distraídos serão pegos de surpresa, como nos dias de Noé, quando a chuva começou e já era tarde demais. A preparação começa com a busca sincera por Deus, com um compromisso real com a verdade. A fé não pode ser superficial, pois apenas os que estiverem enraizados na palavra permanecerão firmes quando as tribulações chegarem. Muitos vivem como se o tempo fosse infinito, mas a realidade é que cada dia nos aproxima mais desse grande evento. O mundo está em contagem regressiva, e os sinais estão por toda parte. Imagine uma corrida. Quem treina diariamente tem mais chances de cruzar a linha de chegada do que aquele que decide se preparar na última hora. O mesmo acontece na vida espiritual. Se a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento, por que adiar decisões tão importantes? A oração, o estudo das Escrituras e a comunhão com Deus não são opcionais. São a diferença entre estar pronto ou ser deixado para trás. A boa notícia é que ainda há tempo para agir. Se há dúvida no coração, se a fé está enfraquecida, esse é o momento de mudar. O Espírito Santo está chamando, despertando aqueles que ainda podem ouvir.
Mas essa porta não ficará aberta para sempre. Quando o momento chegar, não haverá segunda chance, não haverá argumentos ou desculpas. Tudo será definido em um instante. E então, quando Cristo voltar para estabelecer seu reino, onde você estará? Porque o fim dos tempos não é sobre destruição, mas sobre o triunfo definitivo do Rei dos Reis. No auge do caos, quando parecer que as trevas venceram, Cristo voltará para reivindicar o que é dele. O anticristo, que terá enganado as nações e consolidado seu domínio global, será destruído pelo próprio sopro do Senhor, como descrito em 2 Tessalonicenses 2:8. Essa não será uma batalha equilibrada, será uma vitória esmagadora, instantânea e inquestionável. Todo o poder do mal será aniquilado em um instante. O Rei dos Reis não voltará como um cordeiro, mas como um leão, para julgar e governar. Aqueles que permaneceram fiéis verão a justiça triunfar, enquanto os que rejeitaram a verdade terão que encarar as consequências de suas escolhas. O reino de Cristo não será apenas uma era de paz celestial, mas o cumprimento de todas as promessas feitas ao longo da história. Apocalipse 20 descreve um período de 1000 anos em que Jesus reinará sobre a terra, restaurando tudo o que foi corrompido pelo pecado. Imagine um mundo sem injustiça, sem sofrimento, sem dor, um mundo onde a verdade é absoluta e a presença de Deus é inquestionável. Os 144.000 selados, aqueles que suportaram as perseguições e não se curvaram ao sistema do anticristo, estarão diante do trono, testemunhando a grande recompensa pela fidelidade. E então, a eternidade começará. A nova Jerusalém descerá dos céus, e Deus habitará entre os homens, cumprindo a promessa feita desde o início dos tempos. O tempo do choro e da morte será coisa do passado, pois Cristo enxugará dos olhos de seus filhos toda lágrima. Mas até esse momento chegar, ainda há um caminho a percorrer. E a pergunta final que fica é: onde cada um estará quando esse dia chegar? Porque o tempo está se esgotando, e a decisão de estar ao lado do Rei deve ser feita agora. Agora que você conhece os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, a pergunta mais importante é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber sobre os eventos proféticos não muda nada se você não agir. Não é sobre ter medo, mas sobre estar preparado. O tempo está passando, e ignorar os alertas é como ver um tsunami se aproximando e se recusar a sair da praia. Então, olhe para a sua vida agora. Você está espiritualmente pronto para o que vem a seguir? Se Cristo voltasse hoje, você estaria entre aqueles que o aguardam com alegria ou entre os que serão pegos de surpresa? Muitos vivem como se tivessem tempo de sobra, mas a realidade é que o relógio profético está em contagem regressiva. Quem adia a preparação corre o risco de acordar tarde demais. Agora é com você. Escolha viver em vigilância, fortalecendo sua fé, buscando a Deus e discernindo os tempos. Compartilhe esse conhecimento, desperte outras pessoas e mantenha sua lâmpada acesa. E se quiser continuar aprendendo sobre esse tema crucial, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre o fim dos tempos. Porque quando esse dia chegar, não haverá mais segunda chance. Você está pronto?